E aí, pessoal? Soluções para o novo mundo. Hoje eu gostaria de falar sobre proteção. Mas que tipo de proteção? Eu acredito, sinceramente, que no mundo em que nós estamos inseridos, todo tipo de setas de mal e de mazela vem na nossa direção. Estamos sujeitos a todo tipo de mal. O mal das pessoas, da natureza, dos ambientes, dos céus, e de todo tipo. De espíritos malignos e por aí afora. Né? Espíritos malignos criados e projetados no coração do próprio homem. Porque a gente não recebe de entidade de espírito a ermo maldades. Ele precisa de um ser humano que é o catalisador de todo o mal para fazer isso. E é por isso que 99% dos maus que as pessoas sentem, sofrem, vem de outro ser humano, porque ele é incrível para fazer coisas maldosas, sentir coisas más e agir de maneira má com as pessoas. Mas de alguma forma, o universo, a natureza, né, para aqueles que têm um pouquinho mais de crença, né, Cristo, Deus, ou independente da sua religião, você acredita que algo supremo, algo superior, espiritual protege você. E temos motivos para acreditar. Ao longo da minha vida, eu sofri muitos acidentes. São inúmeros, nossa, todo tipo de mazela possível. Quem me conhece sabe que poucas pessoas se feriu, se machucou, sofreu tanta coisa na vida do que eu. Dores físicas, assim, de se cortar, de todo tipo de dor. De pancada, de acidente, de capotamento, de tombo de bicicleta, de todo tipo. E de alguma forma, parece que as leis naturais das coisas foram distorcidas de alguma forma para que eu me livrasse da morte, na maioria das vezes. E eu me senti, ao longo da minha vida, protegido de alguma forma, porque muitas das coisas era certa a tragédia na minha vida, certa. Eu já escapei de coisas que seria difícil de explicar de maneiras naturais, de forma naturais. E por que eu estou dizendo isso? Que você que está um pouco descrente no sentido de acreditar de que você é cuidado, eu quero deixar já uma frase logo de cara que você poderia desligar o vídeo agora. Se você acordou hoje, é porque o seu propósito na Terra ainda não foi cumprido. Porque o dia que o seu propósito tiver sido cumprido, tchau. A própria natureza, o próprio universo se encarrega de te eliminar da face da existência. Na natureza, todos os animais que cumprem a sua função, ou plantas, ou qualquer tipo que seja, que cumpre a sua função no ciclo da vida, ao fazer isso, ele morre. Simples assim. Conosco não é diferente. Nascemos, crescemos e morremos. Simples assim, esse ciclo não tem nem o que explicar. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes a gente deixamos de acreditar quando a tempestade se forma na nossa frente. A gente acha que no momento da tempestade, no momento da ventania, no momento da dor, da frustração, do medo, da luta, a gente vai ficar sozinho e vamos sucumbir a isso. E não é verdade. A luta, todos nós na Terra, todo ser humano, ele vai passar pelo vale da vida em algum momento. Alguns jovens, alguns mais velhos, alguns como criança, outros no fim da vida, mas todos nós vamos passar por esse vale, de forma igual. A diferença é como nós vamos sair do outro lado. Alguns saem para a redenção e outros saem para a regressão da vida pessoal. E o que isso quer dizer? Como que isso pode ser representado na nossa vida? Eu quero contar um caso que aconteceu comigo e eu vou marcar o meu primo Alex nesse vídeo, porque foi exatamente com ele que isso aconteceu. Eu fui passar um tempo, uma férias forçada mais ou menos, fui passar uns dias na casa dele, eu morava aqui em Avaré, fui passar uns dias na casa dele, lá em São Paulo, em 91, parece 92, se eu não estiver enganado, 92. E aí o que acontece? Fui passar coisa de um mês, eu fiquei 40 dias na casa dele. E no percorrer disso, eu tinha 12 anos de idade.
E numa certa ocasião, eu comecei a gostar de uma menina lá, né? De uma menina que todo mundo lá conhecia ela, né? A Daniela. Eu gostava muito dela. Tava aquela paixão de criança, né? Eu tinha 12 anos, 12 para 13. Aliás, tinha 13 para 14 anos, na verdade. Perdão. Tinha 13 para 14 anos. E aí o que acontece? E eu gostava muito dela. E na época eu desenhava, né? E assim, como eu ouvia muita música sertaneja, aquelas músicas melancólicas, né? Na época de Leandro e Leonardo, Zé de Camargo e Luciano, Jean Giovanni, o começo ali de Chitãozinho e Chororó. Começo de Chitãozinho e Chororó não. O começo da carreira de muitos desses caras, que foi o princípio ali dos anos 90, né? Então eu era bem romântico. Então eu fiz um desenho, como eu sempre desenho, eu fiz um desenho e escrevi um monte de coisa linda assim para ela, uma carta, né? Que naquela época ainda se mandava essas cartinhas assim. Só que o que aconteceu? Essa menina catou essa carta num domingo e mostrou para toda a molecada lá que jogava bola, os colegas da gente, que jogava basquete, que andava de skate, mostrou para todo mundo, cara. E eu tava dentro da casa da minha tia e eu vi o burburinho. E aí me chamaram lá e começaram a me zoar. Na época dava aquela mão pra bolo, acharam ridículo. Ela começou a mostrar pra todo mundo. Eu tentei pegar na mão dela. O pessoal separou, ficou passando de mão em mão. Ou seja, eu passei uma humilhação horrorosa com aquela menina de ter me declarado assim pra ela, sabe? E ficou zoando e tal. E aí o que, que eu fiz, cara? Como um bom chucro que era, comecei a xingar todo mundo, inclusive ela. Xinguei ela de vários nomes, xinguei a mãe, xinguei todo mundo. E aí nessa ocasião, tinha um menino que morava lá, não sei se mora ainda, né? O pessoal conhece ele como Jojo, sabe quem é, o Fernando. E na época ele era do tipo bombado assim, né? Eu tinha 14 anos e ele tinha 18 já ia fazer 18, já tinha 18 se eu não estiver enganado. E ele era fortinho, fazia karatê, fazia musculação, era um filhinho de papai, né? E aí o que aconteceu? E eu xingando e tal, não sei o que, e ela se sentiu ofendida e eu fiquei bravo pra caramba e tal. E aí o que aconteceu? Ela foi e falou pra esse cara, e esse cara também pagava uma rajadinha pra ela, não sei. E eu não sei o que aconteceu, esse cara ele queria me bater. E ele mandou recado que quando me catasse ia me socar, porque eu tinha xingado todo mundo lá e falei até dele também, porque... E aí o que aconteceu? Ele falou que ia me catar e realmente ele ficou atrás de mim para me bater. E ele era do tipo que batia mesmo nos outros, assim, ele era fortinho, bombadinho. E nessa época aconteceu um episódio, eu acabei discutindo com meu primo Alex. E eu já estava 2 dias sem falar com ele. Eu lembro que a gente discutiu na sexta-feira, que foi trabalhando com meu tio, a gente trabalhava em Interlagos na jardinagem. Eu discuti com ele na sexta-feira, fiquei sábado o dia inteiro sem falar com ele. E aí o que aconteceu? No domingo, esse Fernando, né, que é o Jojo, ele começou a me chamar lá na rua. Porque ele queria acertar as contas comigo. Porque eu falei que não tinha medo dele, não sei o que, mas na verdade tinha. Eu tinha 13 para 14 anos e ele era bombadinho, tinha 18. Só que eu era folgado, xinguei todo mundo, xinguei até ele e tal. E aí eu comecei a ficar com medo, comecei a não sair na rua com medo dele. E aí o que aconteceu? A minha prima, a Carla, ela entrou e estava conversando com o Alex lá no quarto. E eu estava na sala. E com medo, coração aqui, ó, com medo demais da conta, assim, porque ele queria me catar e estava todo mundo me chamando lá no portão, porque ele queria falar comigo, porque eu tinha xingado ele também. E aí o que aconteceu? Eu ouvi a hora que minha prima pegou e começou a contar pro Alex o que tinha acontecido. E mesmo eu tendo discutido com o Alex, não estava falando com ele, eu vi a hora que ele perguntou para ela, mas por que tá tudo isso? E a Carla falou para ele, falou, porque o Jojo disse que vai catar o Fernando lá e vai bater nele, então o pessoal tá chamando ele lá na rua lá pro Fernando bater nele. E aí meu primo falou uma coisa incrível, cara. Ele pegou e falou assim, ó, vai lá na rua lá e fala pro Fernando que se ele pôr a mão no meu primo lá, eu vou catar ele. E o Alex também, na época, ele fazia karatê e ele era osso duro de roer. Pensa num cara bom de pancada, né? E assim, quando ele falou aquilo, deu um negócio em mim, uma vontade de chorar, uma alegria. Eu não conseguia me conter. Porque a minha prima foi rapidinho lá falar com ele e na hora parou o burburinho, cara. E acabou. E nunca mais esse cara
Eu saía na rua e voltava assim, ele me olhava, mas ele não falava comigo, simplesmente ele não falava comigo. Mas, então assim, quando o meu primo falou, né, ele usou essas palavras, ele falou pra Carla, ele falou, ó, vai lá e fala pro Jojo que se ele pôr a mão no meu primo, eu vou catar ele e o negócio vai ser comigo. E ele falou direto, e minha prima foi lá e falou. E aí o Jojo realmente desencanou, depois ele nem conversou mais comigo, nunca mais. Aí depois de muito tempo, né, depois de adulto, eu fui lá, conversei com ele e tal, não sei o quê. E eu lembro que eu conversei com ele, né? E ele falou pra mim, ele falou, cara, você escapou de tomar uma surra minha por causa do Alex, velho. Porque eu fiquei mesmo com medo do Alex bater em mim, velho. E o meu primo na época era roqueiro, era skatista, e tinha uma galera da pesada que andava com ele, da pesada no sentido assim, de uma galera skatista, assim, que tava nem aí pra nada. E eu achei aquilo incrível, cara. Eu achei aquilo incrível, assim, me senti muito bem. E aí depois fui lá conversar com ele, agradeci. E depois desse dia, nunca mais, cara, eu ousei a discutir com ele. Não porque ele fez isso, mas por causa da atitude protetora dele, cara. Vendo que eu era, na época eu era magrinho, pequenininho. Pequeno eu ainda sou. Mas eu era menor ainda, mais magrinho, mais coitado, sofria demais com tudo. Todo mundo batia em mim, né? E assim, e naquele momento, ele meio que cuidou de mim, cara, assim, não deixou os outros maiores bater em mim. Então eu sempre vi ele assim como um irmãozão, cara, um irmão mais velho que eu nunca tive, alguém que me ajudasse, que foi a única pessoa que realmente me protegeu, que cuidou de mim assim, né, e me ensinou bastante no sentido de estar lado a lado comigo, né. E até hoje, cara, a gente conversa e ele é uma pessoa fantástica, fabulosa assim na minha vida. Apesar de nós não termos laço de sangue, o laço que nos une é bem maior do que isso, cara. Que é do respeito, que é do carinho, que é da amizade, que é da lealdade, sabe? Nunca tive nenhum problema, apesar dessa discussão que a gente teve, que foi no serviço, na época lá com meu tio. Eu nunca tive nenhum tipo de discussão de contrito ou aflito, de briga com ele, de ofensa, nada, nunca tivemos nada disso. É um dos laços afetivos mais sólidos que eu tenho. Tenho outros amigos que não dá para ficar comparando de quem a gente gosta mais uma coisa, mas ele é uma das pessoas que se eu tivesse que escolher na mão, ele fatalmente estaria lá entre essas pessoas. E por que eu disse isso? Porque quando você tem, né? Eu só fui ter paz na minha vida depois que ele tomou essa atitude. E na vida, nós nunca estamos sozinhos. Porque o Criador de todas as coisas, ele diz a mesma coisa pra gente. Isaías 41:10. Ele diz assim, ó, não tema, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus. Eu te pego pela mão e eu te sustento com a força da minha destra. O que ele quer dizer? Ele fala destra porque nós sabemos que a mão direita, para quem é destro, e a mão esquerda para quem é canhoto, mas para quem é destro, a mão direita concentra 28% mais força e resistência do que a mão esquerda. Então o que ele quer dizer? Você está na minha mão, dá confiança, pode segurar, que eu vou estar lá para te ajudar. De alguma maneira eu vou estar lá para te ajudar. Para quem conhece a história do Rastros na Areia, né, que Dalvan cantou lá no comecinho do finalzinho dos anos 70, comecinho dos anos 80, que ele fala num determinado momento em que Cristo leva ele para caminhar na praia e começa a mostrar tudo na vida dele. E esse homem, quando ele olha, nos momentos mais difíceis, o rastro na areia fica sozinho. E ele acha que Cristo se afasta dele, por isso que ele passa pelas coisas ruins. E aí Cristo fala assim, não, quando o rastro na areia tem um só, é o momento da sua dificuldade que eu estou carregando você nos braços. E é assim. Vou contar uma história bíblica aqui que talvez outras pessoas não conheçam, não tenham visto, ou se viu, talvez não lembre. É bom lembrar, que alguns não sabem. Então, assim, eu vou lembrando das coisas e vou falando. Quando Daniel começa a fazer a oração, que são os 21 dias que ele fica orando, o anjo só responde ele no 21º dia. Quando o anjo Gabriel chega nele, ele explica assim, ó, no primeiro dia que você começou a orar, Deus já ouviu e já mandou o socorro. Mas, como o príncipe da Pérsia, que é representado por um demônio do Oriente,
aprisionou Gabriel e Gabriel ficou preso pelo demônio, pelo príncipe da Pérsia, né? Para você que guarda o joguinho do príncipe da Pérsia, vai aí a dica, tá? O demônio, que é o demônio do Oriente, é chamado de príncipe da Pérsia pelas tradições judaicas, e ele ficou aprisionado lá ao longo desses 20 dias. E no 21º dia, Deus chamou Miguel, que já é um cara que não gosta muito de conversar, o negócio dele é já ir pro cacete, chamou Miguel e falou, vai lá, Miguel, e liberta lá, livra Gabriel das mãos dos laços das potestades lá do Oriente. E Miguel desceu o cacete geral lá, que tem demônio correndo até agora. E assim, a proteção de Deus com todos aqueles que estão ali. Né? No versículo 13 de Isaías 41, né, tem o que eu falei, o 10, no 13, ele fala assim, ó, eu te sustento, eu te pego pela mão e te seguro. Né? Ele vai falar que pega a gente pela mão e segura, como um pai para atravessar a rua, para cuidar para que o filho não caia, não escorregue, não se perca. Tá? Então, eu queria deixar essa reflexão de algo que aconteceu comigo e transmitir para você também. Você nunca vai estar sozinho. Você vai ter sua mãe, seu pai, seu amigo, seu marido, a sua esposa, os seus filhos, as pessoas mais próximas. Sempre vai ter alguém predisposto a te ajudar. Independente se seja para te proteger, ou se seja para te orientar de alguma forma, ou simplesmente para te dar um ombro amigo, para conversar, para dividir as suas angústias e as suas dores, sempre vai ter alguém. Basta você ter essa sensibilidade de confiar às pessoas, as suas dores, as suas preocupações, as suas dúvidas, sempre vai ter alguém a te ajudar. Sempre o Pai Eterno vai colocar alguém para te ajudar a carregar esse fardo, que muitas das vezes você tem que carregar, mas que com certeza, fatalmente terá alguém ali para te auxiliar e dividir com você as suas dores. Confiar na mão divina e acreditar que sempre tem alguém para te ajudar, num lapso de esperança, te dar, como é que eu posso dizer assim, doar-se um pouco de si, para que a sua trajetória, a sua caminhada seja um pouco mais suave, né? Para que você não reclame tanto. E para você que reclama das coisas que você não recebe, tenta pensar nas coisas que você não dá. Para você que reclama das coisas que você não tem, tenta pensar nas coisas que você tem mais do que os outros. Né? E antes de reclamar das coisas que Deus não te dá, tenta pensar nas coisas que você não dá a Ele também. Bom? Soluções para um novo mundo. Confiar de que Deus vai mandar alguém, ou Ele mesmo, te segurar pelas mãos e te ajudar na sua caminhada para que você não termine a sua jornada sozinho, é, para mim, a solução para um novo mundo. Forte abraço, saúde e sucesso a todos.